Oi, meus cumprimentos a todos da família ao cair da noite. O relato que vou contar agora aconteceu na época de 1960, com um dos tios meus, o tio Arnaldo. Esse relato, ele me foi passado pelo meu pai, hoje falecido. Meu pai havia me contado a história que se passou com seu irmão. Naquela época, os familiares costumavam comemorar entre família e se reuniam. Porém, o que ninguém imaginava, o que ninguém podia imaginar aconteceu. E é isso que eu vou contar agora. Durante toda a semana, foram feitos preparativos para a festa. Uma festa entre família, todos convidados, porém, meu tio Arnaldo, por uma eventualidade, não quis ir. Todos falavam: vamos lá, aproveita. Não é sempre que acontecem essas festas. Vamos lá, aproveita, sai um pouco. Mas não. Meu tio Arnaldo quis ficar naquele dia. Chegou o grande dia da festa. O sítio onde eles moravam ficou deserto, ficando apenas meu tio no sítio. Tinha sempre um cachorrinho lá, um cachorrinho que se achegou. E, no entanto, eles adotaram esse animal como um dos seus bichos de estimação. Parecia um dia normal, mas o que parecia não era tão normal assim, pois o que estava para acontecer marcou a vida do meu tio e deixou impressionado os outros familiares. Acontecendo que toda a família indo para essa festa, meu tio ficou sozinho. Era dia, tudo normal. Ele não podia imaginar o que estava reservado para acontecer a ele. Passou o dia ele sozinho. Ele para lá, ele para cá. Porém, chegou a hora, foi anoitecendo. E ao cair da noite, começou a suceder coisas estranhas. Lá tinha um grande celeiro no pátio. A casa também era enorme. E ele estando sozinho na casa, começou coisas que nunca tinham acontecido. Barulhos,
barulhos de alguém correndo pela casa, barulho de alguém correndo pelo pátio. Mas meu tio achou normal, não se assustou com aquilo ali, pois poderia ser o vento ou poderia ser barulho de animais, pois lá tinha muitos. Numa noite muito estrelada e muito linda, uma noite de lua cheia, meu tio saiu para a rua para tomar um ar, pois estava muito quente, e para olhar a lua. Meu tio começou a caminhar, se afastou da casa, em direção ao celeiro, pois lá tinha alguns cavalos e estavam inquietos. Ele foi lá para ver. Os cavalos pareciam apavorados, estavam muito inquietos. Eles davam coice nas paredes do celeiro. Pois então, meu tio entrou no celeiro, mas não viu nada. Revisou a parte de cima, a parte de baixo, olhou nos 4 cantos para ver se teria algum animal peçonhento, uma cobra, pois os cavalos se assustam com cobras. Mas para a surpresa dele não tinha nada. E os bichos olhando para a porta do celeiro olhavam para fora, como se estivesse vendo alguma coisa. Porém, meu tio, vendo que não tinha nada, pois não tinha achado, ele fechou a porta do celeiro. E os cavalos pareciam que tinham se acalmado um pouco ao fechar a porta. Mas de repente, já era um pouco tarde. Começou um vento muito forte. Meu tio achou que estivesse perto um temporal, mas o céu estava aberto, não tinha nuvens. Como poderia ter aquele vento forte? Um vento gelado, muito forte. Porém, de repente ele começou a ouvir gargalhadas. Sim, gargalhadas ao longe. Gargalhadas no meio do mato. Uma gargalhada fina, mas assustadora. Meu tio começou a pensar coisas, achando que fosse alguém querendo dar um trote nele. Alguém querendo assustar ele. Porém, o que ele começou a ver o deixou de espinha gelada. Ele não acreditava no que ele estava vendo. Saindo daquela mata, com aquele vento forte, uma velha. Sim, ele viu uma velha gargalhando para ele. Uma velha que vinha lentamente em sua direção. Mas ela não vinha caminhando. Ela estava flutuando, gente. Flutuando no ar.
E aquela velha continuou gargalhando com uma gargalhada cada vez mais alta e mais fina. Uma gargalhada de entrar nos ouvidos, de entrar na cabeça e deixar a pessoa atordoada. Aquela velha veio em sua direção, aumentando mais a velocidade. Porém, meu tio saiu correndo e foi se esconder no celeiro. Fechou a porta, fechou a porta e colocou uma madeira atrás das duas portas para deixar trancada. E se foi em direção aonde estavam os cavalos. Os cavalos começaram a relinchar. Os cavalos começaram a dar chute nas paredes novamente. Aquela porta se abriu sozinha. Incrível, a porta se abriu sozinha e entrou aquele vento para dentro. Porém, aquela velha estava se aproximando no ar, chegando na direção do meu tio. De repente, veio aquele cachorrinho que eles tinham adotado. O cachorrinho veio a toda, na direção do meu tio também. O cachorrinho parando perto do meu tio, sentou na frente do meu tio. Meu tio se abraçou naquele animalzinho. E aquele animalzinho estava nervoso, estava bravo. Estava latindo muito forte. Latindo naquela velha que estava no ar. Aquela velha parou com os latidos do animal. O animal ficou perto do meu tio e ficou muito bravo. Não deixava aquela velha chegar perto. Meu tio se abraçou no animal e chorava. Meu tio se abraçou naquele cãozinho e aquele cãozinho não parava de latir. Aquela velha ficou na porta do celeiro, flutuando no ar, rindo, não parava de gargalhar, mas não chegava mais perto do meu tio. Parecia que ela estava com medo daquele animalzinho. Aquele animalzinho estava enfurecido, porém não saía de perto do meu tio. Era madrugada, mas aquela velha não saía da porta e não parava de gargalhar. Foi passando o tempo e foi amanhecendo. A velha começou a se deslocar no ar e ir embora, voltando para a mata. Aquele vento começou a acalmar e de repente já era manhã, mas meu tio, num estado de pavor, ainda estava agarrado ao cachorro. Chegando alguns familiares, viram que meu tio não estava na casa. Deixou as portas abertas, as janelas abertas. Eles, preocupados, começaram a procurar meu tio pelo sítio. Chegando no celeiro, viram meu tio abraçado ao cão e perguntaram o que havia acontecido. Ele disse que havia uma velha flutuando no ar que perseguiu ele pelo sítio e encurralou ele no celeiro. Porém, aquela velha, ela não chegou mais perto por causa do cãozinho, que bravamente estava ali ao lado dele.
Todos ficaram sabendo do ocorrido. Uns acharam que era coisa da cabeça dele. Outros acreditaram fielmente no que havia acontecido. Porém, o meu tio, ele contou sempre essa história, repetindo sempre a mesma coisa, o que havia acontecido. Mas depois daquela noite, nunca mais meu tio ficou sozinho naquele sítio. Nunca mais ficou sozinho. Isso aconteceu e ele jura que realmente ele viu tudo isso aí. Só que depois de muito tempo, ainda a história é contada entre os familiares. Pois uma coisa que ninguém acreditava, em bruxas, muitos começaram a crer. Mas, graças a Deus, felizmente nada aconteceu. Este foi o relato de um tio meu, que hoje também é falecido, mas que aconteceu. E fica aqui mais essa história.